Hoje, aproveitando, eu sei que já é um assunto bem batido, a gente já se fala bastante sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Evangelho no Lar. Tá? Então, é muito importante o Evangelho no Lar, por diversos aspectos. Tá? Eu fiz um breve resumozinho ali, para que a gente pudesse entender um pouquinho, que é um momento dedicado à oração em família. Tá? Então, isso por si já é uma grande coisa. Buscando o contato mais próximo com a espiritualidade e a compreensão dos preceitos espíritas e cristãos, trazendo para dentro de nossa vida e de nossa casa, Quando o ensinamento mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequenos sacrifícios tecem felicidade comum e futura. Essa felicidade comum é para todos, né, que estão no lar. E a gente queria falar um pouquinho sobre prós e contras. Contras? Existe contra em fazer um evangelho no lar? Como está descrito ali, não há contras. Não há nenhum ponto negativo em se fazer o evangelho no lar. Podem haver alguns imprevistos. Vou citar um pouquinho dos imprevistos que podem ter na execução do evangelho no lar. Mas esses imprevistos não podem ser usados como desculpa para impedimentos. Então, prós, nenhum. Contra, nenhum. Os prós são muitos. Existem muitas possibilidades e muitas coisas úteis, boas, que acontecem no nosso lar, embora muitas das vezes nós não saibamos. Eu não vou fazer uma tradicional pergunta para vocês aqui, se alguém faz o evangelho no lar, pedir para levantar a mão, que seria até indelicado, tá? Mas se existe aqui alguém ou alguma família que ainda não faça, vamos aproveitar esse momento, que é o momento que está se aproximando do Natal. Sabe aquele momento próximo do Natal, que a gente fica lá com aquele negócio do nascimento de Jesus, né? A gente fica um pouquinho mais amoroso, a gente fica começando a repensar um pouquinho o que nós fizemos no passado, repensar um pouquinho aquilo que a gente precisa consertar, que a gente ao longo do ano fez equivocado, aquelas desavenças, aqueles desentendimentos. A gente aproveita, algumas famílias, né? Tem umas que saem na briga no Natal. Não, mas tem umas que aproveitam esse momento para poder tentar resolver as dificuldades. Então, esse talvez seja um momento oportuno para instituir o evangelho no lar. E por conta, eu não sei se aqui entre vocês tem algum médium vidente. Se não tem, a gente não se dá conta do que acontece dentro de uma casa espírita, por exemplo. Quando eu digo isso, eu digo no plano espiritual. Vocês já certamente ouviram falar que na casa espírita ou em qualquer outro lugar, nós estamos rodeados por espíritos. Nós estamos cercados por eles, os bons e os não tão bons assim. Dentro da casa espírita, enquanto nós estamos aqui sentadinhos, está acontecendo uma verdadeira revolução. Eu não consigo ver nada, tá, gente? Estou falando só por suposição, pelo que eu ouvi falar. Mas eu acredito em quem me disse, eu acredito nas pessoas que disseram. E aqui, enquanto uns estão precisando de um pouco mais de energia, vai ter um irmão ali do lado doando energia. Nós já começamos um tratamento, desde o momento que nós começamos a aventar a ideia de entrar na casa espírita, de vir à casa espírita. Então, muitas das coisas acontecem no nosso dia a dia que nós, por não sermos médiuns videntes, não temos a percepção. E o Evangelho no Lar é um momento em que nós estamos trazendo justamente, né, essa espiritualidade do bem para o nosso lar. O hábito e a prática da oração trazem diversos benefícios, especialmente no Evangelho no Lar. Destacamos: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. É claro que o termo bíblico não está exatamente assim, tá? Mas essa é a ideia que Jesus nos trouxe, né? Como se Jesus estivesse à nossa porta. Ali está a sua porta, mas é a nossa porta. Quando a gente tem uma visita,
que ela vem à nossa casa, se ela é indesejável, o que a gente faz? A gente fica quietinho, né? Não faz nem barulho, nem respira, para ele não saber que a gente está em casa. A gente fica quietinho, porque a gente não quer receber. E essa visita ela vai bater na porta diversas vezes. Se nós não quisermos receber, nós vamos ficar quietinhos e não vamos deixá-lo entrar. Mas Jesus está à nossa porta. Ele está só esperando a oportunidade. E nós que temos que ter essa condição de abrir a porta para ele entrar. E o Evangelho no lar é abrir essa porta. Porque é justamente o momento que a gente vai criar um hábito e uma prática de oração no nosso lar. E, gente, como falta isso hoje? Como falta essa questão, não estou dizendo, não estou generalizando, não estou dizendo que ninguém faz, não, mas como falta nós utilizarmos desses momentos de comunhão dentro da nossa casa. Muitas das vezes o nosso lar ele acaba se tornando um campo de guerra. A gente chega cansado do trabalho, estressado, aí chega o filho correndo de um lado para o outro, a gente já não está mais com paciência, a gente já grita, já senta aí menino, e já dá um celular na mão da criança para a criança não ficar perturbando. E a gente está fazendo isso o tempo inteiro. A gente chega estressado do trabalho, muito estressado. Ao invés de a gente fazer uma coisa boa, a gente vai fazer o quê? Assistir o jornal. Só tem coisa boa no jornal. A gente só encontra notícia boa. E nós vamos alimentando esses movimentos de dificultar o nosso lar. E o nosso lar, ele deve ser a nossa fortaleza. Mas a nossa fortaleza, ela só se cria ou se mantém ativa quando ela é fortalecida. Vocês já repararam que uma fortaleza, a maioria delas são aonde? Em cima do monte. Porque de lá você consegue enxergar tudo, você tem uma visão ampla. E é isso que nos falta, ampliar a nossa visão. E quando a gente permite e cria esses hábitos do Evangelho no lar, a gente abre a porta do nosso lar para que aconteçam diversas coisas, mesmo que nós não percebamos. Os nossos estudos na casa, a gente sempre às vezes acha que está sentado, todo mundo sentado fazendo estudo e acha que está sozinho. Como eu falei, a maioria de nós não consegue perceber o que está acontecendo à nossa volta. Existem relatos de que a sala aqui é bem maior do que nós conseguimos perceber. Alunos que também estão como nós, caminhando, tentando se aprimorar, só a única diferença, a única divergência é que eles não têm mais o corpo físico. Mas são como nós. Eles vêm aqui conosco estudar também. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós proporcionamos isso também a quem está ao nosso lado. Então, é muito bom a gente perceber que isso faz com que a gente comece a fazer uma higienização no ambiente doméstico. E por que isso? Como eu falei no passado, eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro que não era nem um movimento do qual eu fazia parte. Mas eu lembro, acho que a maioria de vocês se lembra, que às 18 horas em ponto, todos os dias. Eu não sei como é que era aqui em Santa Catarina, mas no Rio de Janeiro é assim. 18 horas, em ponto, em todas as rádios, começava a tocar Ave Maria. Vocês lembram disso? Hã? Vocês acham que isso é positivo ou não? Mesmo que não sejamos católicos. Mas aquele momento era um momento que eu não era católico, mas era um momento que eu reverenciava. Em alguns momentos eu parava e reverenciava isso, porque isso é bom. Isso traz paz, isso traz tranquilidade. Antigamente, em alguns lares, como hoje também tem, né? Por isso a gente está incentivando a questão do Evangelho no lar. Isso acontecia na minha casa. Hoje não, meus pais estão mais velhinhos, já os irmãos já foram todos, né? Já foram todos, que eu digo assim, já saíram de casa, né? Mas eles já todos saíram de casa, mas meu pai tinha um hábito. Se eu não me engano, era aos domingos. A gente tinha era uma caixinha assim, que era chamada de caixinha de promessa.
que eram diversos versículos ali. Então, se eu não me engano, acho que era domingo que ele fazia. Todo domingo, de manhã, às 7 horas da manhã, eu ficava irritado, porque quando eu era adolescente, acordar domingo às 7 horas da manhã não é fácil. Mas ele fazia. Ele fazia uma oração, retirava um versículo, falava sobre aquele versículo e fazia uma nova oração. E isso era um hábito na minha casa. E isso é bom. Então, esses hábitos, eles fazem com que a gente consiga entrar em uma outra situação. E isso é tão bom que, como eu falei, como nós não conseguimos perceber tudo. Vocês já viram animais que são animais noturnos? A gente relaciona principalmente os animais noturnos ou seres noturnos como seres das trevas, né? E esses seres das trevas, eles não saem durante o dia, porque a luz os incomoda. Os irmãos menos favorecidos com a bondade, vamos colocar assim, eles também não suportam a luz. Aonde há o bem, aonde há a luz, não há treva. Então, quando nós fazemos esse movimento de iniciar um evangelho no nosso lar, a gente acende uma luz. E essa luz que é acesa, ela serve não só para iluminar o nosso ambiente, mas iluminar todos que estão ali à nossa volta. Então, como eu falei, aquela espiritualidade que nós não conseguimos ver, aquela espiritualidade que ainda se compraz no mal, que ainda se compraz em ficar criando situações, elas estão também no nosso lar. E elas estão ali, incentivando brigas, incentivando os desentendimentos. E o que a gente vai fazer? A gente consegue simplesmente expulsar esses irmãos da nossa casa? Não. Essa é a melhor maneira? Não. É difícil a gente poder realmente lidar com isso. Mas essa é a melhor maneira de solucionar o problema? Não. A gente só soluciona o problema, aquela pessoa que é difícil, que é complicada, a gente só soluciona este problema com amor. Não há outra fórmula diferente. Quando nós fazemos ou instituímos o Evangelho do Lar no nosso lar, nós estamos dando essa validade de amor. Estamos dizendo assim, olha, muitas das vezes que você está me cobrando, eu errei junto com você. Muitas das vezes que você está me cobrando hoje, eu fui o causador do teu sofrimento. Mas agora eu estou abrindo a porta do amor, da luz, para mim e para você. Muitos de nós não faz ideia desses problemas obsessivos, dessas perseguições, e a gente pensa assim, mas esse irmãozinho que está me perseguindo, que está sendo hoje o meu algoz, por que ele faz isso comigo? Gente, quem não deve na praça, chega a cobrança do Serasa? Não, né? Então, você está vendo cobrança? Alguma dívida tem. E muitas das vezes, esses que nos perseguem são aqueles quem nós mais fizemos mal. São os instrumentos que vão fazer com que a gente perceba e a gente tente se melhorar. O Evangelho no Lar é uma forma de nós irmos aos pouquinhos resolvendo isso. Vamos descer um pouquinho? Como eu falei, como Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, ali ele estaria. Porque realmente, gente, se a gente for parar a pensar, quando nós estamos tentando, mesmo que nós não consigamos praticar tudo o que Jesus falou, mas quando nós estamos pelo menos tentando, já é um ponto muito positivo. Porque a gente poderia não estar fazendo nada. Mas a gente já está na tentativa. Wagner, mas ainda não consigo. Eu tento. Eu sei o que é certo, mas faço errado. Isso é ruim? Não é tão bom. Mas pelo menos você pensa, eu já consigo me arrepender. Eu já consigo tentar não fazer, mas ainda é mais forte que eu. Mas hoje eu tento um pouquinho. Amanhã eu tento um pouquinho mais.
Eu não sei quanto a vocês, eu não vou para academia. Acho que vocês já perceberam. Porém, se eu for para academia e quiser levantar 10 quilos de peso, não sei se eu consigo. Consegue? Eu não consigo. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso fazer o quê? Me fortalecer. Eu preciso me empenhar um pouquinho mais, fazer um pouco mais de esforço, mas isso eu não consigo pegar os 10 quilos de uma vez. Eu tenho que começar com 5. Então é com pouquinho, é com as pequenas coisas, com os pequenos hábitos que a gente consegue modificar grandes coisas. O nosso maior problema é que a gente quer dormir uma pessoa e acordar outra. A gente está com um problema hoje, a gente quer dormir e encontrar uma solução que Deus, que a espiritualidade, que os anjos de luz venham aqui e resolvam o nosso problema. E quando a gente quer resolver o problema, a gente quer resolver o problema de uma vez. A gente não consegue. Lembra da conta que eu falei do Serasa? Se a gente deve muito, a gente não consegue pagar à vista. Então a gente tem que parcelar. A gente precisa parcelar essa conta. E é aos pouquinhos. Propicia um momento de comunhão de ideias e de sentimento entre os familiares, aproximando e fortalecendo os laços de amor e de compreensão. Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso é o evangelho em ação. Lembra como eu falei que Jesus estava lá batendo a porta, esperando só a gente abrir? É justamente isso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não adianta eu querer sua ajuda. O Cláudio, da semana passada, ele falou sobre jugo suave e fardo leve. E Jesus, ele consegue aliviar o nosso fardo. E a gente se equivoca um pouquinho quando a gente imagina que Jesus vai tirar o nosso fardo. Não, ele vai aliviar. Aliviar é diferente de tirar. Usando um exemplo bem prático, nós temos 2 jarros de água que a gente precisa carregar. É bem pesado. A gente fala assim, Jesus, alivia o meu fardo. Aí Jesus vem ao nosso lado e fala assim, meu filho, coloca um pedaço de madeira entre um e outro aí, coloca nas costas, que você equilibra o peso, é mais fácil você carregar, você vai conseguir muito mais longe. Ele aliviou ou não aliviou o meu peso? Aliviou, mas ele não tirou a carga das minhas costas. A responsabilidade é minha. Eu preciso fazer. E é esse ajuda-te, o céu te ajudará. A gente quer ajuda. A gente quer que Jesus esteja na minha casa, mas a gente não abre a porta. A gente não facilita as coisas. E o evangelho e a ação é justamente isso. A gente começar a iluminar, a trazer essas boas companhias para o nosso lar. E como eu falei desse movimento que a gente não consegue enxergar, e não se assustem, eu não vou fazer mais o evangelho lá, porque o Wagner falou que a espiritualidade superior leva um monte de gente para minha casa e vai estudar junto com a gente. Mas pensa, nesse momento é o momento que você está em comunhão. Você está nessa troca de ideias, de sentimentos e aproximando a família. Por quê? Porque é o momento da gente começar a se unir realmente. Hoje, a gente, na nossa casa, a gente se reúne em volta da mesa. Nosso evangelho lá é feito na mesa. Nós almoçamos e jantamos na mesa, que antigamente não era assim. Lá no Rio de Janeiro, a gente se almoçava, eu sentava no sofá, ela no quarto, a Ingrid no quarto dela, e a gente era assim, não, mas hoje nós... E eu posso dizer até que depois que nós começamos a instituir firmemente o evangelho lá, esse laço foi se ajustando cada vez mais. Então, esses momentos são momentos de comunhão, da gente conversar, da gente falar. Isso é um momento importante. É um momento que a gente desliga a TV. É um momento que a gente abandona, Thalie, a gente abandona o celular. Que a gente, por causa desse aparelhinho, gente, eu estou me colocando nessa condição também, a gente não vai mais ao banheiro sem o telefone. Se tiver alguém que não faz isso, que bom. Mas a maioria de nós faz. A gente está assistindo uma TV, está assistindo um filme, está assistindo ao mesmo tempo. O tempo inteiro. Tem pessoas que estão fazendo isso no trânsito. Então, a gente está nesse plano frenético o tempo inteiro. E a gente não está se ajudando. E a gente não está utilizando esses momentos para trazer realmente esse aconchego para o nosso lar. E quando a espiritualidade vem ao nosso lar, que ele vem trazendo amigos, eles sentam ali ao nosso lado e estão aprendendo juntamente conosco.
Da mesma forma que nós estamos aqui. Ninguém precisa levantar e sair correndo, tá, gente? Mas provavelmente lá de vocês tem mais alguém. Nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos. E esse evangelho ação é isso, a gente se movimentar, é a gente buscar, né, que a gente vai achar. Como foi falado, batei e abri-se-vos-á. A gente tem que fazer esse movimento. Se nós não fizermos isso, fica muito mais difícil. O evangelho, ele auxilia na harmonização do ambiente doméstico. Como eu falei antes, onde há trevas, não há luz. Depende de cada um de nós acender essa luz. Aí a gente fala assim, mas Wagner, para você é muito fácil falar isso. Quantos moram nessa casa? 3. Aliás, 5, né? Que tem 2 gatinhas, né? Hoje fala até que ela é da família. Já chama até de filha. Nem gostava de gato, mas já chama de filha. Mas, nossa casa hoje nós somos 3. É muito fácil para mim falar, estudar o evangelho na minha casa. Como eu falei, não prós, não contras, mas os impedimentos. Quais seriam os impedimentos? Apenas uma pessoa daquele lar está se tornando espírita. Como fazer o evangelho? Eu devo fazer o evangelho? Mas ninguém vai participar junto comigo? Eu vou fazer sozinho? Faça, sozinho. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como se fazer, como faz, mas faça sozinho. Eu costumo dizer que eu faço sozinho, por quê? Por que eu falo de iluminação? O evangelho é iluminação. Se nós pegarmos e apagarmos a luz, claro que a gente não vai ficar no breu total. Mas quando estivermos tudo escuro, vamos imaginar hipoteticamente que está um breu total. Aí eu aqui acendo uma lanterna que seja. Acendi a lanterninha do meu celular. Eu acendi aqui, ela vai iluminar o quê? O máximo aqui na frente, um pouquinho. Eu vou conseguir enxergar talvez a Ingrid, talvez eles aqui, a primeira fila, eu consigo enxergar. Eles vão estar me vendo. Quem estiver lá no fundo vai estar me vendo. E o ponto luminoso, ele serve de socorro. Um náufrago no meio do oceano, se ele vê um ponto luminoso, uma luz piscando, ele sabe que ali é um porto. Ali é algo onde ele pode chegar. Então ele vai até ali. Então, quando nós estamos iluminados, nós fazemos isso. Nós nos projetamos para os outros, além de nos estarmos iluminados também. Aí eu pego a minha lanterna e vou lá e acendo a lanterna da Ingrid. Daqui a pouco a Ingrid estica a mão, acende a dela do lado e assim vai. Daqui a pouco, todo esse ambiente vai estar iluminado. É isso que acontece quando nós fazemos o evangelho lá, mesmo que sozinhos. Nós acendemos essa luz. E essa luz, ela é irradiante. Ela vai irradiando e vai, aos pouquinhos, ela vai conseguindo iluminar a tudo que está à nossa volta. Porque a minha pequena modificação de hoje, a minha pequena contribuição de hoje, pode ir auxiliando a contribuição do outro. Como isso? Chego em casa, dia do evangelho no lar, eu sei que eu preciso fazer sozinho, as familiares já estão avisados. Aí eu vou fazer, na hora que eu vou fazer o evangelho no lar, entra a esposa, entra o marido na casa, fazendo escândalo, gritando. O que eu vou fazer? É o dia do evangelho no lar, né? Eu vou tentar me manter calmo. Aí eu vou ficar lá, vou sentar no meu evangelho, vou fazer o meu evangelho e vou orar por ele, orar por ela. Pode ter certeza que daqui a pouquinho se acalma o ambiente. E isso vai acontecendo. Daqui a pouco essa pessoa vai falar assim, poxa, na quinta-feira é o dia do evangelho lá no baile. Vou tentar chegar mais silencioso. E naquele dia ele chega mais silencioso. Ela, sem problema. Passa-se o tempo. A pessoa está lá no banheiro, está fazendo qualquer outra coisa e de repente fala uma coisa que interessa, porque a gente vai estar fazendo em voz alta. Daqui a pouco eu vou falar isso. Vocês vão ficar igual maluco falando sozinho, mas é fazer em voz alta. Aí daqui a pouco você falou uma coisa que essa outra pessoa que não é do nosso segmento, vamos dizer assim, ela fala, pô, interessante isso, hein? Eu nunca tinha pensado por esse prisma. Acendeu a luz. Acendeu a luz. Aí ela vai ficar pensando, pô, mas engraçado. Mas ele falou uma coisa aí sobre reencarnação. Pior que pode ser mesmo.
Aí aquilo vai ficar na cabeça da pessoa. Na semana seguinte, quando você estiver sentando no seu quarto para fazer o evangelho lá, a pessoa fala, posso sentar aqui do seu lado? Eu quero ficar só ouvindo. Porque já chamou o interesse. Pode ser, gente, que essa pessoa nem tão cedo se aproxime de você. Mas é o movimento lento, é devagarzinho. Em algum momento, ela vai se aproximar. E essa iluminação que você vai trazendo. E aos pouquinhos, como eu falei, você vai promovendo essa comunhão. Aonde não há comunhão, ela tem que ser estabelecida. E tem que partir de alguém. Alguém tem que dar o primeiro passo. Alguém tem que fazer a sua parte. Se ninguém fizer, fica muito difícil. Então, o evangelho e a iluminação é justamente isso. Eu tento fazer a melhor parte do que eu puder e a gente vai se policiando. Tá? A gente começa a prestar atenção no dia do evangelho, a gente vai tentando ficar um pouquinho mais brando. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo no dia seguinte, um pouquinho depois. Aí a gente começa a se filiar, vamos dizer assim, a uma instituição. A gente começa a trabalhar só servindo água. Eu vou para a casa espírita para servir água. Isso é um trabalho muito importante. Aquilo ali é uma água que nós chamamos de água fluidificada. Já pensou você estar ali, cheio de raiva, cheio de ódio, como que eu estou nessa casa fazendo o quê? Que proveito você está tendo? Então, quando a gente vai se dedicar a servir água, a gente serve com amor. Isso é muito importante. É a gente buscar. E buscar justamente eliminar essas trevas, eliminar as dificuldades. E como eu falei, o impedimento, tem o impedimento do cônjuge, né, do marido, da esposa, que não quer participar, dos filhos, que talvez seja uma das maiores dificuldades é fazer com que os filhos venham participar também. Aí a gente pergunta, devo obrigá-los? Eu não digo obrigá-los, porque é muito difícil fazer uma coisa que você não quer, que você não gosta. Mas a gente precisa insistir para que eles venham. Quando os nossos filhos... Eu não precisei fazer isso, porque minha filha queria ir para a escola todo dia. Ela adorava ir para a escola. Mentira, né? Mas, qual de nós não teve que obrigar o filho a ir para a escola? Obrigar não, vamos tirar essa palavra obrigar, né? Fazer com que o filho fosse à escola. Ah, mas eu não quero, mas é importante. O que falta em cada um de nós, na maioria de nós, é justamente isso. Essa convicção. Mas a gente precisa ir construindo isso. Como eu falei, enquanto a gente precisa impor uma coisa, é muito mais difícil. Mas à medida que a gente vai, aos pouquinhos, sugestionando, convencendo, trazendo aquele evangelho lá uma coisa, fazendo que aquele evangelho lá seja uma coisa proveitosa e prazerosa, isso melhora. Então a gente tem que realmente buscar isso. Um outro inconveniente, na hora do evangelho lá, chega uma visita. O que eu faço? Tudo pronto para o evangelho lá. E a pessoa que chegou é de outro segmento religioso. Vamos dificultar a coisa. O que eu faço? O que vocês acham? Devemos fazer ou não? Sim, né? Aí a gente diz para a pessoa, olha, agora eu preciso fazer, a gente faz um evangelho lá, um momento de estudo, que a gente vai fazer um estudo da nossa doutrina. Você quer participar? Deus me livre. Não quero. Tudo bem. Faz o seguinte, vai lá para a padaria, toma um cafezinho. Daqui a 15 minutos você volta. Se a pessoa quiser participar, todos são convidados. Então, assim, não há mais, como a gente fala, são impedimentos. Não, não são impedimentos. Nós criamos as dificuldades. Eu tive que fazer uma viagem de emergência, de última hora. O que eu faço? Não vou fazer? Infelizmente, é uma viagem de emergência, última hora. Mas, porém, é muito recomendável que você vá num cantinho, no seu quarto, onde você estiver, feche os seus olhos e faça uma oração. E fale o que você quiser, mas fale assim, espiritualidade amiga. Houve um imprevisto, hoje o nosso evangelho lá não vai ser realizado. Hoje não vai ser realizado. Porque precisa ser também avisado, gente.
A gente precisa, de uma certa forma, ir comunicando. Porque, como eu falei, mesmo que nós não saibamos, a espiritualidade, ela vem em nosso auxílio. Nós nunca estamos sozinhos. A gente está sempre com espíritos bons ao nosso lado. Então, essa iluminação também faz parte. O Evangelho, ele nos leva a uma reflexão sobre os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo. Eu coloquei a luz do Espiritismo porque nós estamos aqui numa casa espírita. O Evangelho, se eu quiser na minha casa, eu posso fazer com a Bíblia? Claro que pode. Ah, mas a Bíblia que eu tenho é a Bíblia católica. Faça. Qual o problema? O importante é justamente instituir esse Evangelho. Trazer realmente muitas das coisas que a gente deixa passar no dia a dia nesses momentos, né? Porque o Evangelho, claro, que a gente está visando o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas ele traz a evolução moral. A luz que cresce em você, como eu falei lá no início, né? Um pouquinho mais para frente, para trás, irradia ao outro, fazendo com que brilhem juntos. Isso é que é importante. E a gente tem falado muito sobre isso e tem se discutido muito sobre isso, sobre essa necessidade, inclusive, nossa, espíritas, dizemos que somos espíritas hoje, já nos denominamos espíritas cristãos, que é muito bom isso, mas muitos de nós só conhecem o Evangelho que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está todo o Evangelho? Não. Ali tem uma instituição moral. Ali o Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão trazer temas que nos trazem a moral, que é a finalidade do Espiritismo, né? Que é justamente fazer com que a gente reflita e a gente entenda o que a gente precisa fazer para ser melhor. Mas não contém tudo ali. Existem muito mais coisas que também são muito esclarecedoras que a gente precisa conhecer. E está sendo feito um movimento que é o Evangelho Rede Vivo. Nós fomos na última reunião, teve lá no Casa de Jesus, em Balneário, apresentando um pouco mais amplamente o Evangelho Rede Vivo, que é justamente isso. Rede Vivo, trazendo novamente, para que a gente consiga expandir, a gente consiga aprender um pouco mais e trazer isso um pouco mais para o nosso lar. Trazer isso de uma forma mais clara, de uma forma, podemos dizer hoje, até mais moderna. Com uma linguagem menos rebuscada, com uma linguagem mais fácil de se entender. Então a gente precisa disso. Porque o Evangelho, ele faz com que a gente, como diz o próprio termo, né, o Evangelho, que é a boa nova, ele vai trazer essa boa nova para a gente. E quando a gente consegue instituir o Evangelho no lar, a gente abre essa porta. E tudo, posso dizer para vocês com certeza absoluta, tudo se torna mais fácil. Muito mais fácil. Compreender um pouco mais sobre as dificuldades se tornam mais fáceis. Esse momento de comunhão que eu falei é um momento que a gente está ali trocando ideias. E é um momento que a gente se reúne. E engraçado que até as gatinhas ficam em volta da gente quando a gente está fazendo. Isso é muito bom. E quando a gente percebe isso, que o nosso lar ele está sendo um ponto de luz e ele se torna realmente um ponto de luz. Hoje, nós estamos morando em apartamento. E a gente tem noção, e é claro que eu imagino que dentro daquele bloco existam pessoas que sejam de outro segmento religioso, que eu acredito que devam fazer também as suas orações. Devam fazer também o seu evangelho. Então, olha quantas luzes se somando para iluminar todo mundo. André Luiz fala, eu sou péssimo para guardar nomes e trechos de livros, mas se eu não me engano, acho que é Obreiros da Vida Eterna, não tenho certeza, que André Luiz vem com uma equipe de socorro, né, André Luiz como estudante, vamos dizer assim, eles vêm se aproximando do orbe terrestre, e da onde ele vem, né, que eles conseguem visualizar um pontinho de luz lá longe. E eles vão se aproximando, e de repente André Luiz questiona o orientador, mas o que é aquilo lá, aquela luz? Ali naquele lar
faz o evangelho no lar? Lembra quando eu falei do náufrago que está precisando de um pontinho luminoso para conseguir salvar da escuridão do oceano? É isso aí. É isso que o nosso lar se transforma. E quando a gente consegue perceber isso, quando a gente consegue realmente entender que a gente precisa se doar para o próximo, e a gente se coloca nessa condição, a gente começa a perceber quanto positivo está sendo isso para a gente. Os pontos positivos são para cada um de nós. Isso não é egoísmo. A gente fala assim, mas você só quer o bem para você? Não, eu quero o bem para todos. Mas para que o bem possa se irradiar para o outro, eles têm que estar dentro de mim. Mas eu consigo ser bom o tempo todo? Eu não. Na segunda-feira, eu cheguei aqui para o estudo, como dizem, um termo pessoal, estava o catiço. Eu não sei nem o que significa isso, mas a pessoa fala, eu estava. Se é isso, eu estava. Irritado. Problemas atrás de problemas. Eu precisava me concentrar para uma tarefa. E a tarefa no bem. É tarefa de doação. É tarefa de amor a mim e ao próximo. Então eu precisei me harmonizar. Eu precisei encontrar um ponto de equilíbrio. A gente consegue fazer isso na maioria das vezes? Não. Depois que a gente se desequilibra, é difícil. Por quê? A gente não tem o hábito de aprender a se reequilibrar novamente. Existe um termo que fala, mas depois que eu me espalho, ninguém me junta. Às vezes, isso é bom a pessoa ser forte? É. Mas se você for forte demais, você esmaga o outro. A gente tem que saber medir a nossa força. A gente tem que saber medir as palavras. A gente tem que saber medir o que a gente precisa informar ao outro. Eu preciso dizer. Eu preciso dizer uma coisa que a Penha não vai gostar. O que eu faço? Eu vou chegar e vou dizer na lata. Será que a Penha vai receber bem isso? E se ela não receber bem? E se ela vier com uma palavra mais dura que a minha? Aí eu vou retrucar. Aí ela vai me retrucar de novo. Daqui a pouco a gente está brigando. Eu posso dizer uma coisa difícil para a Penha? Posso. Mas que seja com amor. Que seja com respeito. E isso a gente vai aprendendo quando a gente começa a instituir, não só vindo à casa espírita, mas instituindo o evangelho no lar. Que a gente vai começando a compreender a dificuldade, a diferença do outro. Quando a gente começa a perceber uma coisa que eu percebi, posso dizer para vocês há pouco tempo. E eu já falei isso para vocês aqui. Eu comecei a perceber que não é o outro que me incomoda. Sou eu que me incomodo com o outro. É diferente isso. Porque o incomodado sou eu. O ofendido sou eu. Sou eu que me ofendo. Não é o outro, não foi o outro que me ofendeu, não. Fui eu que me ofendi. E quantas vezes a gente não consegue engolir uma ofensa? Mas quando a gente começa a instituir o evangelho no lar, a gente começa a aprender isso. A gente começa a ser um pouco mais... Nós não estamos fazendo o evangelho para buscar justamente o que Jesus ensinou? Ser brando, ser humilde. Vai negociar assim o tempo todo de novo? Não. Não sou assim o tempo todo. Mas eu percebo rapidinho. Hoje, eu percebo rapidinho quando eu passei do limite. Eu acredito que com vocês aconteça a mesma coisa. Falou uma palavra um pouquinho mais dura, você não precisava ter falado assim. Antigamente, eu pensava assim, já falei mesmo, e que é pior, não volto atrás do que eu falei. Hoje, eu penso assim, poxa, já falei mesmo? Qual é a forma que eu posso consertar? E a gente imagina que ser espírita ou ser cristão é acertar o tempo inteiro. Quanto mais a gente conseguir acertar, melhor. Quanto mais a gente acerta, os nossos erros vão se tornando menores.
E eles vão diminuindo, até que eles se extinguem. Por quê? Porque eu vou aprendendo a não errar de novo. Como Jesus disse, se o teu olho direito é o teu motivo de escândalo, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que tendo os dois não ir para o céu. E é isso realmente que nos falta, a gente perceber isso. O Evangelho vai trazendo tudo isso para a gente. Então, como eu falei, fornece a aproximação dos nossos mentores e amigos espirituais, nos auxiliando na superação de nossas dificuldades. Que isso é o Evangelho e proteção. Sabe aquela proteção que a gente vai criando? A gente vai criando realmente uma barreira. Porque aonde, como eu falei lá no início, aonde há trevas, não há luz. Aqueles animais da noite, se tiver luz, eles não vão. Aqueles espíritos que ainda não estão totalmente vinculados ao bem, eles podem nos seguir o dia inteiro. Porque na rua, a gente permite que eles nos acompanhem. Mas quando chega na porta da nossa casa, tem uma barreira. O ideal seria que eu conseguisse me manter bom e conseguisse me manter equilibrado o tempo inteiro. Porque aí a gente vai conseguindo manter. Então não é só no nosso lar, não é só na casa espírita. Nós não somos bonzinhos só quando nós estamos aqui. Na maioria das vezes, nós só somos bonzinhos quando estamos aqui. Eu não vou falar do trânsito, porque eu não gosto quando os expositores vêm aqui e falam do trânsito. Eu não vou falar sobre o trânsito não, mas a maioria das vezes eu sou assim. Nós só somos bonzinhos quando estamos aqui. Quando tem alguém nos olhando. Ah, olha como o Wagner é bonzinho, olha. Todo mundo que chega, ele dá um sorriso, ele dá uma boa noite. Será que o Wagner é tão bonzinho assim? Mas eu estou tentando. Eu estou tentando sozinho? Não. Tem a Penha, tem a Ingrid, que vai nos auxiliando. Tem os trabalhadores da casa. Tem, como eu falei, os amigos espirituais. Que na maioria das vezes eles estão no nosso ouvido gritando: Wagner, não faz isso, Wagner, não faz isso. Eu vou lá e faço. Aí eles fazem assim: poxa, Wagner, de novo? Tá, eu vou sentar aqui e vou esperar até a hora que você resolver se melhorar. Aí a hora que eu falo assim: pô, meu amigo espiritual, me ajuda. Vou errar de novo. Ele vem do meu lado: ô, Wagner, não faz. A gente vai ficar nisso até quando? Até quando eu vou ficar me escorando nisso? Ah, não, eu preciso de alguém que não fale para não me fazer, para que eu não faça. Até quando nós vamos ficar nisso? Então eu tenho que criar em mim a força para realmente trazer essa melhora para mim. E como fazer? Aqui vem a parte legal. Como eu já falei um pouquinho, o Evangelho no lar, ele deve ser feito sempre em um mesmo horário. Tá? Isso é um ponto principal. Ah, eu quero fazer todo dia. Faça todo dia, mas um dia específico é o dia que você está instituindo o seu Evangelho. Não, os outros dias são leituras, mas o Evangelho é um dia específico. Façam um horário. Por que um horário específico? Como eu falei, a espiritualidade superior que vai nos auxiliar, ela pode trazer sim a irmãos que vão estudar conosco. Só que os amigos espirituais, eles também têm atividade no plano espiritual. Eles não estão ao nosso favor o tempo inteiro. O que acontece? Nesse dia, eles sabem que lá na casa do Wagner, da Penha e da Ingrid, é feito o Evangelho no lar. Então, aqueles irmãos que ainda precisam ouvir um pouquinho mais, são trazidos até ali e vão estudar, junto conosco. Então, por isso que é estritamente importante que a gente institua esse horário. É dispensável a utilização de qualquer recurso ou aparato, como velas, incenso, toalha branca, etc. Pode ser colocado uma jarra ou uma garrafa com água para fluidificação. Então a gente não precisa de vela. Ah, vai, eu quero acender uma vela. Pô, você quer fazer? Faça. Mas precisa? Não. Mas eu me sinto bem fazendo, então faz. Se é assim que você se sente bem, faça. Mas tenha na sua mente, não há necessidade. Mas quiser fazer, faça. Prece inicial, né? A prece deve ser simples, breve e objetiva, deixando falar o coração. Exemplo, estamos aqui, enfim.
né? Então, continuar com a prece, a leitura do trecho, e aqui eu achei bem interessante, né? Ela pode ser realizada uma leitura sequencial ou aberta, a abertura do livro ao acaso. Quando uma família está instituindo o Evangelho no lar, ao meu ver, isso é a minha opinião, é melhor que seja sequencial. Porque você vai mantendo uma continuidade, porque isso é um estudo. Ah, não, nós já fazemos o Evangelho há quanto tempo? Melhor não falar, né? Revela muita coisa. Não, mas a gente já faz o Evangelho há bastante tempo. Hoje, a gente pode abrir o Evangelho ao acaso. Porque já passamos diversas vezes, nós já lemos diversas vezes sequencialmente. Então, hoje a gente abre ao acaso. E não é por acaso, gente, mas sempre abre a palavra que a gente precisava ouvir naquele dia. Eu não sei porquê, tá? Vou falar, ela vai ficar triste agora. Eu não sei porquê, mas lá em casa diversas vezes abre a cólera. Diversas vezes. E é sempre um alerta. É sempre um alerta. Então, abrir sequencial é um dos melhores, das melhores propostas. Caso a família não seja comporta pessoas diferentes religiões, pode ser utilizada a Bíblia ou outro livro importante daquela religião. Também pode ser feito a leitura com um texto curto e mensagens evangélicas, como o Pão Nosso, Vinha de Luz, são esses livros que a gente faz a nossa abertura aqui, né? Então, a gente sempre faz do nosso lado, a gente faz uma abertura com um livro desse, e depois a gente faz ali o estudo e depois os comentários. O nosso Evangelho no Lar, gente, quem mais fala é a Ingrid, tá? Não para de falar ela fala o tempo todo. Aí nós vamos tecer os comentários. O que é tecer os comentários? Nas nossas possibilidades, tentar exemplificar, tentar falar o que nós entendemos. Ah, mas esse tema foi difícil de entender. Então vai procurar saber. Eu não entendi o que foi, caiu. Beleza. Termina seu estudo, termina seu evangelho, aí você vai sentar lá na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler o texto inteiro, vai ter ler tudo, para que você realmente entenda. Depois terminar o seu evangelho. Mas faça, tente entender. Ah, mas mesmo assim eu não consegui. Não conseguiu? Vem à Casa Espírita na semana seguinte e conversa com o Edgar, com a Penha, com o Weiner, com qualquer um que seja trabalhador da casa. Pô, explica isso aqui, vê se me ajuda aqui a interpretar isso aqui que eu não consegui. Não é feio pedir ajuda. Não é feio quando a gente não consegue entender algo, a gente perguntar. No meu trabalho, quando eu não sei fazer uma coisa, eu pergunto. A gente não faz isso no trabalho, por que a gente não pode fazer aqui também? Né? Então, esse é o intuito. A prece final, né? Agradecer a Deus, os mentores espirituais, pelo auxílio recebido, né? Por todos os nossos familiares, pelo nosso lar, e novamente deixar falar o coração, quer dizer, fazer uma prece realmente de coração. Quem pode participar? Todos os membros da família. Inclusive as crianças. Devem. Muito tempo atrás, quando eu estudava, existiam dois estudos. Duas coisas que a gente estudava, e não me chamem de velho, tá? Mas tinha duas coisas que nós estudávamos que eu achava muito legal. Embora não fosse o segmento religioso que eu praticava, mas era legal. Eram dois estudos, que era o estudo de religião, que a gente tinha nas escolas, e hoje nem se fala sobre isso. E tinha um outro estudo, que era educação moral e cívica. E isso nos ensinava a ser cidadãos. Ah, mas fazer surtir efeito? Surtir assim. Hoje nas escolas está bem difícil, gente. Eu não sou professor, mas imagino quem seja bem difícil. Então a gente tem que começar a trazer esse evangelho para as nossas crianças. A gente tem que começar a ensinar para as nossas crianças quem é Jesus.
Porque tem algumas que nem sabem. Tem algumas crianças que nunca ouviram falar. Mas pergunta para algumas crianças se ela ouviu falar na galinha pintadinha. Tem um montão. Será que é mais importante eu ensinar para o meu filho, eu mostrar para o meu filho a galinha pintadinha? Ou Jesus? Isso fica para vocês pensarem. Né? Então, o que eu quis trazer hoje é justamente isso. Né? Apresentar para quem não conhece o Evangelho no lar. Instituam essa ferramenta. Isso é mais uma ferramenta de equilíbrio, de melhoria, de paz para o nosso lar. E nós somos responsáveis por fazer do nosso lar a nossa fortaleza. O nosso lar tem que ser, não deve ser não, tem que ser o lugar onde o mundo está caindo lá de fora e a gente abre a porta e fala assim, ó, estou em paz. E muitos lares hoje não têm essa possibilidade. Muitos lares hoje têm uma dificuldade muito grande de comunicação. Porque as pessoas não se entendem, não se aceitam, não se suportam. Cabe a cada um de nós fazer isso. Porque, como eu falei lá no início, isso pode ser um pontinho, isso pode ser uma lanterninha que você está entregando. Ah, os amigos da minha filha vão lá na minha casa e percebem o nosso lar com uma tranquilidade diferente. Aí eles vão perguntar, pô, Ingrid, o que seus pais fazem? A casa de vocês é uma paz absurda? Não é, tá, gente? Estou dando exemplo. Mas vamos colocar. O que vocês fazem? Ah, a gente busca entender Jesus, a gente faz o evangelho lá, a gente faz isso, faz aquilo. Ah, que legal. A gente pode ensinar ele a fazer sozinho em casa. Faz você sozinho em casa, no seu quarto. Você vai auxiliando seu irmão, você vai auxiliando seu pai. Oportunidade nós temos, como a Penha falou lá no início, nós somos trabalhadores do Cristo. E o trabalhador, ele só merece o seu salário quando ele executa bem o seu trabalho. Ah, eu não consigo executar na totalidade. Hoje não conseguiu, amanhã se esforça um pouquinho mais. Ainda nos falta realmente essa possibilidade. Mas eu tenho certeza absoluta, gente. Se depois, como eu falei, se vocês não têm o hábito de fazer, que instituírem o evangelho lá, vocês vão começar a perceber aos pouquinhos as coisas se modificando. E aí é o momento de vocês intensificarem isso aí. 15 minutos, aí você vai aprendendo a manter a paz durante 30 minutos, 40, 1 hora, o dia inteiro, porque aí você vai, opa, não posso me desequilibrar. Eu sou um trabalhador de Jesus. E eu sempre faço, hoje em dia eu tenho feito bastante isso. Se eu precisar fazer algo, se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, o que ele faria? Vai, ele está tentando se comparar com Jesus? Claro que não. Mas se eu estou tentando seguir o caminho dele, eu tenho que ter, pelo menos entender o que ele faria. Quando eu vou lá, doido para xingar o meu irmão que atravessou minha frente, eu penso, o que Jesus faria? Jesus julgaria? A gente não sabe o que está acontecendo, gente. Ah, eu não vou conseguir, que também não vai dar tempo. Eu vi um vídeo hoje que eu achei muito legal. Eu estava procurando, de repente, algum videozinho para colocar, mas eu não consegui baixar ele, porque a minha parte tecnológica é muito boa, tá, gente? Quase zero. Mas eu não consegui baixar esse vídeo que eu achei, mas eu vou tentar narrar ele rapidinho para vocês, ainda faltam 3 minutinhos. É um menino, ele está sentado, são 2 meninos. Um está sentado, eles estão sentados num parque, e um menino é muito pobre. Muito pobre. Tem os 2 tênis rasgados, a roupa toda rasgada, e o outro menino está lá sentado na outra ponta, está todo arrumadinho, todo bonitinho. Perfeito. Cabelo arrumado, perfeito. E ele assim, ele olha para a roupa dele, olha para o tênis, olha e fica irritado com aquilo e sai de perto. Aí ele senta embaixo de uma árvore, tira o tênis, começa a brincar com o tênis falando assim, como se fosse a boca aberta do tênis falando assim. Aí ele pensa, forte, como eu queria ser ele, como eu queria a vida dele, como eu queria ser ele. Ele pensa tão forte que quando ele se olha, ele está vestido com a roupa do rapaz, do outro menino. O outro menino está vestido com a roupa dele, o outro menino está correndo igual um louco no meio do parque. Corre para um lado, corre para o outro, gritando, ainda bem, yes, sim, que é inglês. E ele, sim. Aí o outro vai sentado assim, se vê com aquela roupa maravilhosa, aí de repente vem a cuidadora com uma cadeira de roda.
Será que a vida do outro realmente era melhor do que a dele? E a gente faz essas comparações. A gente está sempre olhando pelo que é do outro, está sempre olhando o que o outro está fazendo e não se preocupa com o que nós estamos fazendo. Então vamos nos preocupar conosco. Vamos realmente começar a aprender a nos harmonizar, para que a gente realmente seja trabalhador do Cristo. Eu vou aproveitar e vou encerrar, porque elas já estão me olhando ali para fazer o passe. Nós vamos